Oiê! Oi, galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com mais um episódio especial. Eu falo que todos os nossos episódios têm uma história nova, têm uma vivência que a gente pode levar para a vida. Então, eu espero que vocês compartilhem, que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês falem da gente para nossas histórias viralizarem. Eu acho que é isso. A nossa meta é 1000, vocês sabem disso. Não vou ficar repetindo todo episódio. Não é possível que eu vou precisar ficar repetindo, né? Vamos lá, gente. Continua. Nossa meta é 1000. Nós já estamos quase nos 200. 800. Oh. Agora, eu acho que com a Titi aqui, eu não sei não. Acho que os alunos dela, não é possível que ela não vai fazer aquele... Que tanto de aluno que ela tem em Natal, Goiânia, enfim, sei lá quantos alunos são. Ela vai dizer. Seguir o canal, assistir ela e seguir o canal. Né? Eu tô pedindo no YouTube, gente. Não dói. Clicar em inscrito lá não dói, gente. Pelo amor de Deus. Gente, vai ser difícil, porque nós estamos aqui com uma convidada muito especial, Regina Stefan. Só que é difícil falar esse nome, né? Não, nós conhecemos ela muito. Então nós vamos tirar, assim, cada pontinho, cada detalhe. Vocês podem ter certeza. Então, assim, toda hora sai um titia, que é a famosa titia da família Stefan. Então, seja muito bem-vinda à nossa casa. Sinta-se à vontade, viu? Obrigada. Primeiro, é uma honra estar aqui, né? Uma honra estar com vocês. E, principalmente, eu acho que falar de uma forma pessoal e profissional. É importante. Né? Isso mesmo. Que às vezes a gente fala só muito profissional, mas pessoal e tomando vinho. também. Nossa, gente. Não, então vamos um brinde aqui, ó. Bega. Vamos aqui na central. Corta pra central. Obrigado, teacher. Hoje nós temos o teacher nas picapes, que é quem tá comandando as câmeras. Labela Adega, muito obrigado por esse vinho. Muito obrigada. Você pode ter certeza que ela vai seguir vocês lá no Instagram. E precisando comprar um vinho argentino, ela já sabe onde vai. Muito delícia. Teacher, obrigada aí por estar aqui conosco também, viu? Seja bem-vindo. Vamos lá para as perguntitas, né? Vamos começar... Pelo começo. Pelo começo. Você é daqui de Goiânia. Conte nos infância, onde estudou. Sua história, o seu início. O meu início. Então, eu nasci em Goiânia, com um pai húngaro e mãe ucraniana. E minha vida foi até 33 anos em Goiânia. Aí fui para Natal, a cidade que me acolheu e que eu amo, é minha segunda casa, Natal. Fiz faculdade de administração aqui, na PUC. Depois eu fiz uma pós-graduação em administração hospitalar. Fui administradora do Hospital do Coração aqui. E aí depois, quando eu fui para Goiânia, para Natal, acabou que eu me apaixonei na docência. Fiquei na docência. Eu estou na docência há 22 anos. Há 22 anos. Faz 22 anos que eu entro em sala de aula. Não, mas peraí, ela já atravessou. correu demais essa história, gente. Ela foi assim, ó, rápido. Gente, por isso que eu falei pra vocês, nós conhecemos ela. Ela vai ter que contar cada detalhe. Do detalhe, eu quero saber. Começando, onde ela estudou aqui, qual colégio, porque lá parece que teve uma história. Tem uma história nessa... Não, e é uma história... permanecente e que deu frutos, né, gente? Deu frutos, conte aí. Eu quero saber dessa história, vamos lá. Não, nossa, sua linha do tempo foi assim, de quando você começou a estudar, de quando você já formou. Então tá pronto, obrigado pelo podcast. Beijo, tchau, fui. Então, eu estudei no Senado São José, né, desde pequenininha. E quando eu tinha 12 anos, eu conheci o meu marido. Com 12 anos, eu conheci o meu namorado, que ele tinha 13. E aí começamos a namorar. Né? Vocês eram da mesma sala? Não, a gente ele não era era um da mesma. Um ano mais velho, né? E só que assim, quando eu o conheci, eu não gostava nem de ver a cara dele. Né? Eu acho que era paixão. Era aqueles crush, né? Platônico, né? Não podia saber. E aí eu comecei a namorar, namorei 2 anos escondido. E ele foi conhecer a família nos meus 15 anos. E então, aí, Titi, você começou a namorar com 12 anos. 12 anos. Corta e sim. O seu primeiro beijo foi com 12 anos. Com 12 anos. Com 12. Já comecei em novembro, em dezembro foi o primeiro beijo. E aí vocês namoraram a vida inteira ou teve término no meio desse processo? Teve términos, mas não assim, né? Pouquinhos, assim, terminava. Voltava no outro dia, essas coisas de briguinhas. Adolescente, aborrecente. Briguinhas. O externato, na sua época, ele não era
separado homem e mulheres. Não. Ele já era junto. Já era a turma junto. Mas era, na época, até o Externato São José hoje, todo mundo sabe o casal Antônio Marcos e Regina. Porque a gente imagina. Foi um marco. Na década de 80, né? 84. Começar a namorar naquela época, gente, era... O UOL do colégio Borogodó. de freira. Era um colégio de freira. E com Então, 12 anos, né, E com Titi? 12 anos, Sabe o né? que tem lá? Tem uma plaquinha. Namorados do mês. Tá a Regina e o Antônio Marcos, tá lá os dois. Proibido beijos. Naquele banquinho onde eles se beijavam. E a gente, na votação, a gente foi... a gente vota lá no Externato São José, agora. Ah, E tá. aí a gente foi e sentamos na escadinha que a gente namorava. A escadinha, gente. Se essa escada falasse. Mas não podia se ela agarrar falasse. muito naquela época, né? Tava um monte de freira, colégio de freira, não podia. Dava Era uma mãozinha. não é igual hoje, né? né? Era outros tempos, outros né? tempos, Aí depois né? do externato, vocês namoraram, beleza. Aí acabou, vocês saíram quando do externato? Isso foi em 87. Vocês saíram na oitava série? 87, oitava Fez o ensino série, médio. Aí a gente fez o ensino médio, só que eu fui pro pré-médico. Depois pro objetivo. E aí ele foi pra outra escola. Foi pra outra escola e a gente continuou namorando. Aí eu fui fazer administração e ele arquitetura. E você qual sempre, faculdade? você Na PUC. sempre quis administração. Sempre. Na verdade, o curso de administração eu sempre quis por conta do meu pai. Então, assim, eu achava que eu via ele como um exemplo e aí eu fui fazer administração por conta dele. Mas você queria né? tomar conta da loja. Acabou que nunca trabalhei na loja. Mas Mas a vida fez com que eu fosse para outros rumos. Mas ele influenciou ou ele só te espelhou? Ele me espelhou. Eu achava o máximo e acho que talvez por ter sido a filha caçula e eu queria estar perto dele, eu achava que aquilo, né, era uma forma de estar perto, De aproximar. de aproximar, e eu achava ele o máximo. Então, eu fiz o curso de administração por conta dele. E essa escolha foi uma escolha bem passional, né? No meio do caminho da faculdade, você teve a certeza que era o curso ou você teve dúvidas? Não, até que, assim, eu comecei a ver que eu gostava mesmo de administrar. E aí, quando chegou no final, eu fui passar para uma seleção de trainee para ser McDonald's, para trainee de gerência no McDonald's. E eu fui uma das primeiras gerentes do McDonald's aqui em Goiás. Foi aonde? Foi no Flamboyant, porque na época você gerenciava no Flamboyant e no 85, que era o McDonald's. Eram dois, né? Na época só, não era que isso? Que eram dois, então era o McDonald's do Flamboyant e o McDonald's do 85. Então me conte, como é que foi trabalhar no McDonald's? Gente, Aí, assim, sempre eu tive curiosidade. Como é que é como é que você trabalhar? começou? Como é que você fez Come muito lá, sanduíche? passou, e aí? Então, Como é que é a escala de você começar até você chegar no... eu passei na seleção para ser trainee de gerência. Então, eu fui treinada para ser gerente. Então, assim, primeiro, o McDonald's, ele tem uma filosofia que você, para ser gerente, você passa por todas as funções. Porque eu estava sendo treinada, era o projeto trainee, né? E aí, foi uma seleção super difícil. Eu fiquei 1 ano no McDonald's. Foi ótimo como experiência profissional e pessoal, mas foi difícil, assim, porque você tem horários, né? Eu trabalhava, às vezes, das 8 da noite às 6 da manhã. Então, você aprender a ser... você tem que aprender tudo no McDonald's. Eu lembro pra uma ser época que a gerente. gente foi lá, você tava na parte de... Atendimento, limpar chão. limpeza, sim. Ou seja, o McDonald's Sim. te exige mesmo que E seja olha que gerente. eu era gerente. Eu estava sendo treinada para ser gerente, eu ia ter o cargo de gerência e passei pela limpeza. Ou seja, então ninguém no McDonald's chega chegando. Não. Você vai passar por todas você as passa por etapas. todas Então, as áreas. é assim, mas o salário também é progressivo. Você já não entra, mesmo sendo trainee de gerente. Eu já tinha um salário de gerente. Então você ganha como gerente, mas tem que atuar participa de todos os em todo- processos. Passar, que eram meses, né? entendi. Você passava por meses para aprender toda aquela... né, até limpar chão, limpar banheiro. Então, em relação ao McDonald's, é assim, para você assumir
uma gerência, até os franqueados passam por isso aprende todo o processo para abrir uma franquia, daí imagina. E eu acho que tá certo. Isso porque assim, qual que é a filosofia? Para você mandar, você precisa saber. Mandar no sentido, claro, né? Orientar. Para você orientar uma pessoa, você precisa saber. Então, como que eu vou falar? Olha, você tem vivência daquilo, né? Porque saber teórico é uma coisa, agora você viver isso é totalmente diferente. E eu tenho certeza que na sua carreira hoje, depois de tudo, isso tem um grande peso. Sim, claro. Porque hoje você dá nós vamos chegar nessa parte das palestras e tal. Mas eu tenho certeza que isso aí deve ter te dado uma bagagem. No momento, talvez, pode ter sido. Foi difícil, assim, né? Pensa uma menina de 19 anos entrando para ser gerente do McDonald's. Era uma das primeiras, né? Primeira mulher. Imagina isso. Na década, em 94. Você rompeu barreiras. Então, 94, ser uma menina, porque eu acho que ter 19, 20 anos é uma menina. Assumir uma gerência, principalmente onde você passa por todas as áreas, e limpar chão, né? Você, não por isso, não subjugando mas é uma atividade que você, quando você sai da faculdade, você quer já, né? Já tá aqui, né? Quer prosperar, né? Já quer estar no melhor. E foi ótimo, assim, como experiência profissional pra mim, sabe? E hoje eu vejo uma das coisas, assim, quando eu fui administrar algo, né? Eu administrei o hospital, dou treinamento. Uma das coisas que eu peço, eu falo, gente, escuta todo o pessoal. Porque quem tá, às vezes, na limpeza, sabe muitas coisas. Porque ele vive aquilo que tá acontecendo dentro da empresa. Na verdade, esse é o método americano. O método americano é muito isso. Escuta tudo de todos para você saber onde está cada gargalo para você poder arrumar ou solucionar, enfim. E funciona, né, gente? Demais. E funciona. Se você se propor a isso, real, em qualquer negócio que você for fazer, você vai saber a vivência da pessoa que está na limpeza, você vai saber a vivência da pessoa que está na recepção, você vai saber a vivência de tudo, do gerente e do dono, né? Batata frita. Você tem que saber de tudo, né? Tudo. E comer sanduíche, quando você me perguntou. Porque a gente fica pensando, então, né? Eu comia muito, até chegar um ponto que me dava. Eu dei uma enjoada, né? Do cheiro. Porque eu não sei hoje em relação à metodologia, como que tá depois desses anos todos. Mas quando a gente abria o McDonald's, a gente tinha que experimentar tudo de forma pouca, com pequenininho, para ver se o molho estava gostoso, se estava com padrão, né? O padrão que a gente aprende pelo McDonald's. Então, imagina às 8 horas da manhã, você experimentar ketchup, molho, né? Nossa, deve chegar uma hora que deve enjoar, né? Carne de hambúrguer, né? O filé de peixe, chicken, batata frita. Então, chega uma hora que aquilo vai te repugnando, né? Com certeza. Mas a experiência foi uma das melhores experiências. Sim, eu só tenho que agradecer. Você formou na faculdade de administração? Aqui na PUC. Na PUC. E aí, depois, nesse processo, né, eu fiquei 1 ano no McDonald's. Foi puxado, foi muito, né? Você conciliou McDonald's mais faculdade? Eu estava terminando. Eu me formei já sendo gerente do McDonald's. Sim, eu tenho um orgulho muito grande disso. Você ficou 1 ano que você disse? O status da titia na faculdade era topíssimo, né? Era a querida da sala. Me traz uma batata. Olha só, aquela calça, acho que de pior de tudo é a calça. Aquela calça é feia demais. Nossa! Misericórdia, valoriza nem o corpo aquela calça. E eu, quando... uma vez eu levei pra turma pra mostrar. Porque quando você assume a gerência do McDonald's, a mulher, ela não usa gravata. Ela usava... Não sei hoje, né? Hoje já mudou muito, mas era um lacinho. Eu não aceitei. Eu queria a gravata. Eu fui a que usava a gravata do McDonald's. Eu tenho guardado até hoje. A gravata? Não devolvi. A gravata? McDonald's. Tia, você sempre com essa força feminina, né? Empoderando, porque isso é uma forma, né? De se empoderar. Falar, eu quero. Eu quero. Assim, eu quero também a gravata. Uma e aí força tá feminina, a gravata né? do McDonald's. Tá Nossa lá, guardada. Gente! Eu falava, o McDonald's não pode saber que eu não devolvi. Agora não adianta mais, gente. Já foram muitos anos. Esse podcast vai chegar lá na franquia internacional, lá nos Estados Unidos. Aí você tem que ter orgulho, né, de mim, que tô até hoje com o McDonald's. E essas 2 unidades do McDonald's eram do mesmo dono? Era.
Ele Na tinha a época, franquia das duas. Na época, Junqueira. Junqueira. E aí o próximo emprego foi onde? Aí depois eu fui chamada para ser gerente de uma loja de roupas, a Adman. Adman. Que na verdade não No é shopping, Adman, né? não é Adman, é Adman, que é o sobrenome do dono. Nossa. Da marca, né, em São Paulo. E aí aí fizeram um marketing de ser porque quando você Adman, né, parece que é Adman de homem, né, mas na verdade é o sobrenome do dono da franquia. Fiquei lá por 4 anos, sabe? E também prestava como gerenciamento na Adman em Anápolis, quando abriu no shopping. Brasil Park Shop. Não, Ana Shopping. Ana Shopping, 95. Tinha só o Ana 95. Eu acho que Shopping essa lá. loja não tem mais não, né? Lá em Anápolis, não. O Ana Shopping hoje não tem tantas lojas, eu acredito que já não essa tem em mais. específico eu acho que não tem, não. E foi 95, né, gente? 95. Então você ficou com a gerência das duas lojas? Assim, sempre prestava Dando uma assessoria. uma assessoria. Aí eu saí da Adman e fui casar. Saiu pra casar. Resolveu casar. Tipo assim, Saiu pra gente, casar. tá bom, mas eu quero casar. Meu sonho é casar, tá meu sonho é certo. ó. casar. Mas deixa eu te perguntar, como gerente, tanto o McDonald's e como Ad, se ganha bem assim? Porque a gente vê o gerente de shopping, aquele negócio, feriado, é quase 24, vou dizer 24 horas, mas não, quase E olha 24%. que naquela É porque época no não shopping abria. também, né? Tinha horários. Hoje, os horários. Teve uma época que eu trabalhei na Asma que foi 24 horas. Eles Meu abriram o Deus. Flamboyant. Não sei se vocês lembram, isso faz tempo. Eles usaram que ia ser 24 horas. Que as Foi lojas ia Foi uma pegada ação. na época do marketing, uma Natal. ação. Na época de Natal, Tá. terrível. Eu acho que, assim, existe uma questão da gerência em lojas em comissão. Sabe? Porque o gerente ganha comissão total. Dos vendedores. Dos vendedores. Então, mas assim, você tem que gostar muito de vender. Não é algo... porque assim, você é gerente. Né? Primeiro que você tem que ter uma liderança. E saber lidar com o público. Quem não lida com o público não suporta, porque tem gente que não suporta. É perfil. Não adianta. Como é que Você gosta de vendas, Titia? Você sabe que eu gosto de lidar com o público. Eu não gosto de insistir na venda, sabe? Porque hoje, né, quando a gente fala de vendas, a gente precisa fazer com que o outro entenda que aquilo é importante para ele comprar. Não é criar empurrar, necessidade. né? É criar necessidade. Vender, eu acho que a gente vende até a nossa imagem. A gente tem que aprender a se vender. Mas eu gosto de estar com o público. Por isso que eu gosto de sala de aula. Você gosta de gente, Gosto. Porque ali você não tá vendendo, você tá transmitindo um conteúdo e suave. E você tá com, sabe, cada dia, cada semestre com uma turma, com uma cabeça, com uma sentença, um jeito diferente. E hoje você ensinar não é, olha, isso aqui tem que aprender. Não, tem que te mostrar se você quer aprender. Se você não quer, isso é universidade, né, gente? Não é pedagogia. Olha, aluninho. Ali né? cada um responde por si, Cada um né? por si só. E ele que é responsável pela carreira, não é eu como professora. Você vai passar o seu conhecimento, ele vai absorver da forma dele, pode até superar, né? Diz que tem muitos alunos que superam o mestre, né? Então é uma oportunidade que você tá dando. Com certeza. Né? Nesses 22 anos eu tenho alunos, gente, que hoje, assim, eu tenho o maior orgulho, sabe? Eu tenho orgulho de alguns alunos que eu falo, superou muito mais do que o mestre. Nesses 22 anos, né, gente? Imagina. Tem gente que tá com 22 anos de formados. Aí você casou e ficou casada. E aí ficou um tempo sem trabalhar. Não, aí eu saí e aí eu comecei fui chamada para administrar uma clínica. Aí eu fui administrar essa clínica. Quando eu fui administrar essa clínica radiológica, eu apaixonei na área da administração hospitalar. Aí eu fui fazer uma pós-graduação em administração hospitalar. Eu fiz essa pós, que é na UNAERP, mas que tinha aulas aqui em Goiânia, juntamente, na época, com o CRM. E aí eu fiquei praticamente 5 anos, 6 anos nessa clínica, até que eu resolvi
ter filho, né? Saiu pra casar de um emprego. São pausas na vida, São vocês pausas. viram, né? São Ó, eu vou pausas. trabalhar 2 anos, vou sair De da tantos e empresa. tantos anos eu trabalho, me dedico e depois paro pra vida pessoal. Ela já falava pro RH, falou, ó, daqui 2 anos eu vou engravidar, eu tô out. Só que realmente eu não estava engravidando. E aí eu fui fazer tratamento para engravidar. E eu lembro que o meu médico, né, o Dr. Valdemar, que é nessa especialidade, ele virou e falou assim: eu acho que você é muito workaholic. Trabalha muito. Eu fazia uma pós, já comecei a dar treinamentos, tudo. E aí já estava começando a dar aula, fui chamada para dar aula na PUC. E aí ele falou assim: olha, quer saber? Tchau. Pedi demissão. O povo achou que eu tava enlouquecendo, né? Falou, deve estar doida essa mulher. Porque era um local maravilhoso. Eu tenho muita gratidão por esse local que eu trabalhei. E fiquei, falei, vou sair. E aí no último dia, gente, quando, na verdade, eu tinha que cumprir 30 dias, né? Porque eu pedi pra sair. Isso. Só que o pessoal me prendia, falava, não, você tem que treinar, tem que, né? Eu falei, tá bom, até ter um administrador pra assumir. No último dia eu descobri que eu tava grávida. Olha só, Deus é maravilhoso, hein? É no tempo dele, né? Muitas vezes a gente quer o nosso, mas Deus que manda, ele que tá orquestrando tudo, né? E aí fui ser administradora, aí engravidei, tive a Beatriz. Ficou sem trabalhar, porque já tinha dado, né? Aí fiquei nessa 9 meses, 10 nessa meses. lacuna. Quando a Beatriz ia fazer 1 ano, eu entrei no Hospital do Coração para ser administradora. E aí fiquei mais uns 4 anos, 5 anos. Aí engravidei. Mais uma. Gente, corta, mais uma pausa. Uma pausa. Aí veio o Marquinhos. E aí eu virei e falei. E nessa época eu já dava aula na PUC, na administração, no curso de administração. Então quando eu vi, eu tava apaixonada, sabe? Eu já tava assim, envolvida. E eu trabalhava muito. Eu trabalhava de manhã, tarde no hospital e à noite eu dava aula. E com barrigão, eu lembro que eu tava com 7 meses, eu subi as escadas da PUC, porque o elevador não funcionava. E eu subia aquele, né? Eu sentava, aquilo me dava um prazer. Até as pessoas falavam, Gina, como que você aguenta? Você trabalhou o dia todo, você vem aqui para dar aula. Eu falei, gente, é um prazer. Era a minha vontade chegar lá e dar aula. Né? E aí, quando eu cheguei, aí Marquinhos nasceu, eu falei, quer saber? Eu vou só ficar dando aula. Aí o povo achou que eu tava doida, né? Porque você sair de uma administração, de um grande hospital grande, né? Para ser professora. O povo julga, né? Julga. Né? Sempre julgando, né? É possível. Era um status comparando com ser professora. Mesmo que fosse de uma faculdade, né? Sim, sim. Aí eu peguei e falei, não, mas era o que eu realmente gostava. E aí eu entrei de cabeça, assim. Falei, nossa, né? Amei. Quer dizer, eu já estava amando, e aí eu larguei mesmo para ser só professora na universidade, ministramento, palestra, principalmente na área hospitalar. Você pode também se dedicar mais no que você gostava, né? Que te fazia feliz. Dos meus filhos. Né? Eu achava que eles mereciam estar. Não que eu ia deixar de trabalhar. Eu nunca deixei de trabalhar por conta deles. Porque eu acho que eles precisam me ver bem. E eu trabalhar, eu me sinto bem, me sinto feliz. Mas quando eu estava, né, no auge, dando aula aqui na universidade, na PUC, ministrava treinamento, ministrava cursos. Engravidou? Não. Meu marido me falou assim, olha, a gente vai para Natal. Ou a ponte aérea? A ponte Lembra aérea. Lá no início? Lá no início. Aí ele falou assim, a gente vai para Natal. Que baque, hein? Baque. Nossa, meu Deus, Natal.
tal. Eu sabia que era praia, mas não conhecia ninguém. Eu com os meninos, Beatriz com 6 anos, Marquinhos ia fazer 2 anos. E aí eu peguei e virei e falei, meu Deus, vou largar aqui tudo. Vamos largar. Mas você teve dificuldade de aceitar? Eu vou falar por na mim. verdade, qual foi vou te falar o que aconteceu aqui. Então conte a verdade verdadeira. Me falaram que era 2 anos. Te venderam 2 anos de praia. Me venderam 2 anos. Então, assim, 2 anos, ótimo, excelente. Vou fazer... Vou curtir uma praia. Vou curtir, Pensei, falei, nossa, vai ser uma época legal de eu fazer um mestrado. Porque eu queria fazer uma pós-graduação em docência também, porque eu me formei em administração. Minha primeira pós-graduação foi em administração hospitalar. Eu queria ter a docência. Né? Falei, vou fazer uma pós em docência, depois eu vou mexer aqui, ó. Depois eu vou fazer um mestrado. 2 anos, né? Dá pra... 2 anos sabático. Foram 15. Gente, Uma vida, errou uma continha aí. Alguém enganou alguém. Alguém enganou alguém. Mas essa mudança, mesmo que fosse por 2 anos, você abrir mão, por exemplo, da sua casa aqui, dos seus familiares que são todos daqui, e vocês são muito apegados, das suas amizades, que você até hoje alimenta elas, né? Porque tanto lá, quando você ainda estava em Natal, você vinha pra cá, você sempre tinha um encontro com as suas amigas. Então, assim, essa mudança, na época, te gerou incômodo, você ficou depressivo, você teve algum processo, ou você falou, não, são 2 anos só, tá tudo bem, eu vou aproveitar. Foi nessa vibe, são 2 anos, 2 anos passa rápido, vou voltar. Mas é lógico que não é fácil uma mudança, né? Você sair de um conforto familiar, de você estar com a família, de você ir para um local diferente, né? Não é questão, é ser distante, não é, né? Daqui para Brasília, que você pode vir e voltar, daqui para Nápoles, mas daqui para Natal, só ponte aérea. Então foi difícil. Foi difícil. E o Toninho tinha já o emprego garantido lá. Tinha. Ele foi para fazer um projeto que ia durar 2 anos. E aí foi-se os 15 anos. Mas ele foi pela empresa? Como que você começou a criar o seu mundo em Natal quando você percebeu que não ia ser só 2 anos? Se você começou já como professora, já a procurar também o teu mercado lá, como que você começou a atuar em Natal? Então, em relação, né? O Tony Marques, ele foi por um projeto de uma empresa, não foi nem empresa, ele é arquiteto e foi convidado para fazer esse projeto lá em Touros, que é pertinho de Natal. E na época eu comecei a fazer uma pós em docência, falei, vou fazer na Universidade de Potiguar. Quando eu comecei, eu já tinha experiência e aí eu fui, olha, vai ter uma prova, né, para ser professora da Universidade de Potiguar. Eu falei, nossa, eu quero demais. Aí eu fui, passei, e eu falo que nesses 15 anos foi uma das coisas melhores da minha vida profissional dentro da universidade. Só tenho agradecimento. Mas aí foi o quê? Você estava fazendo a pós, isso tem mais o quê? 1 ano, mais ou menos, você em Natal, que você conseguiu fazer esse processo seletivo? Um ano eu já estava como professora. E aí, depois, fiquei ministrando aulas, né, por todos os anos, assim. Mas eu fiz muitos projetos na universidade. Aí eu fui fazer o coaching, né, que na época isso... Hoje já banalizou muito, né? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala do coach. Mas o coach é uma ferramenta maravilhosa. Sim. E que quando eu fiz pela SBC, Sociedade Brasileira, eu comecei a fazer um projeto. Eu fazia um projeto na universidade que eu atendi mais ou menos 6 anos alunos, egressos, né, ex-alunos, profissionais da instituição, e professores. Então, assim, foram 6 anos fazendo atendimento de coach de carreira. Então, foi uma experiência maravilhosa. Eu tenho muito agradecimento ao UNP, sabe?
Eu Então acho você que ficou com mais ou menos uns 13 anos 13 na faculdade. anos. Uma 13 vida, anos. né, gente? Nossa, eu tenho Um vínculo muito grande, né? muito. Foi. E assim, eu recebi premiações, eu tive como a melhor professora da instituição na área de gestão, então eu fui para o Chile por conta da universidade. Fiquei lá, foi um passeio também, né? Passear e conheci a Universidade de Andrés Bello, Universidade do Chile. Que é ligada a essa faculdade. Porque antes a UNP era da Laureate, que é uma rede. Hoje ela foi vendida há 2 anos atrás. Foi vendida para outra. É como se fosse uma instituições, né? Então antigamente era da Laureate, que era americana. E como é que foi administrar os meninos? Ou pra eles tava tudo bem? Para vir para Goiânia? Não, pra ir pra Natal, né? Eles eram muito pequenos. Eu acho que no começo, assim, o que eu acho que ter ido para Natal era uma cidade praia, local que a gente morava, tinha uma área que os meninos amavam. Então eles Muito próximo, né, de Ponta Negra, Sim, não era? né? É em Ponta É em Negra. Ponta É em Ponta Negra, né? Então, assim, os meninos aprenderam muito. Eles sentiam muita falta da família, mas eles aprenderam, né? Era muito bom. Então, assim, eu não tive problema em Você relação... foi muito acolhida lá. Fui. Apesar de que eu não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém. E foi muito bom. Eu falo que é a minha segunda casa mesmo, né? Carinho muito grande da cidade, das pessoas. E como começou esse processo de retorno? Como que foi? Foi também imediato? Ou foi um projeto a longo prazo? Olha, no ano tal? Porque aí foi fugindo as datas, né? Pelo que eu entendi, fugiu. E aí, como é que foi? Eu sempre queria voltar para Goiânia por conta da família. Eu vou voltar. Mas chegou uma época que eu falei, aqui tá bom, né? Natal tem uma qualidade de vida. E aí, eu acho que eu senti a falta em relação né, da família, os meninos já estavam crescendo, né, que já estavam assim, o mercado, né, já não estava tão bom, aquecido em Natal, na área da construção, como aqui em Goiás. E aí, teve né, vamos, tá. Aí eu descobri a doença do meu pai. Quando eu descobri, em setembro, olha, gente, tem que, sabe, dar uma chance para Goiânia voltar. Mas não foi fácil, não. E aí, quando a gente volta, a gente muda pro apartamento, dia 14, dia 16, começa a pandemia. Lockdown. Lockdown. É muita mudança, né? E aí, quando eu mudei, eu cheguei aqui, em fevereiro eu já estava na universidade, aqui em Goiânia, lecionando. Então você conseguiu já imediato, praticamente, já. Você voltou com o emprego. Já. Mas aí, lockdown, como é que ficou as aulas? Aí é você aprender, por isso que eu falo o seguinte, a gente tem né, a nossa habilidade técnica, né, você dá aula, você vai aprendendo. Mas você lidar com uma outra questão, que foi a pandemia, e você aprender a dar aula por remoto, gente, foi uma adaptação muito grande. Eu acho que você aprendeu a dar aula, né, Tia? Porque era totalmente diferente, porque né? quando você dá aula, eu tô vendo vocês aqui. Tem dúvidas na hora, a pessoa já na hora te interrompe. Agora, no computador, quem liga a câmera? É verdade. Ninguém liga a câmera. Ninguém liga a câmera. Então, o ligar a câmera era... Nossa! Era assim, ó, se não ligar, a gente tira ponto. Tinha que dar uma pressão. Porque senão não existia o outro lado lá. Era escuro, uma tela preta. Só põe no áudio. Só. E olha lá. E aí, eu acho que teve a vantagem a pandemia, porque eu continuei dando aula de pós-graduação para Natal. Eu fui para Salvador.
fui para João Pessoa. Então, Uma nova forma de uma trabalhar. nova forma de se trabalhar, que a gente não pode falar que é uma vantagem da pandemia, assim, foi ruim. Mas a gente aprendeu a trabalhar de uma outra De forma. uma forma diferente. Que foi maravilhoso, sabe? Assim, não é fácil você ministrar uma aula das 8 da manhã às 5 da tarde, lógico que teve aula de almoço e um lanche, no computador. E ninguém te vê. Então, às vezes eu falo, até eu brinco assim, ó, gente, vocês são espírita agora. Fulano aparece, ciclano aparece, sabe? Eles aparecerem pra me ver. Porque senão fica uma coisa um pouco... Aí eu falo, gente, não é... Isso é E uma você que aula. gosta de gente, porque desde o início você vem falando, né? Eu gosto de gente, eu gosto de estar do presente. público, Você vê, você tem contato, você olha, você vê que a pessoa tá gostando ou não. Se a pessoa já tá guardando eu falo que o corpo fala, né? Então, às vezes, a pessoa tá na sala de aula e começa a guardar alguma coisa na bolsa. Eu falei, já tá querendo ir embora, né? Não, professora, imagina! Já fugi, tudo que eu falar já não tá mais absorvendo nada, né? Então, assim, eu acho que isso tem um aprendizado, né? Mas nessa volta, os meninos sofreram. Porque aí eles enraizaram. Os meninos já não eram mais meninos. Então, né? aí eles fizeram eles amizades, foram né? meninos, né? E aí voltaram já... Adolescentes. Jovens, né? Jovens. E como convencê-los? Eu acho que... Eu falo que eu tenho o privilégio de ter filhos, assim, maravilhosos, que eles escutam, sabe? Lógico que às vezes tem que puxar a orelha, né? Puxadinho. Mas, assim, eu acho que a gente foi falando, olha, a gente precisa, vamos tentar, vamos dar uma segunda chance para Goiânia, vamos voltar, vamos... E eles entenderam no primeiro momento. Não foi fácil, principalmente porque foi pandemia. Eles voltam para uma cidade que não tem nada, que não vai sair, tá fechada. que tá fechada, que os amigos não tem nem amigos. como fazer amigos. E outra coisa, quando eles entraram na universidade, por exemplo, a Beatriz foi para a universidade, ela já entrou na pandemia. Online. Cadê os amigos? Cadê aquela, né? Shows. Cadê o social, né? Goiânia shows. Cadê shows aqui? Cadê... Não, e o intuito de vocês era justamente encontrar com as pessoas, estar com as pessoas. E acabou que até os familiares mesmo, a gente ficou sem se encontrar. Se afastaram. Então, assim, é muito louco, né, gente? É muito doido mesmo. Quando você quer voltar pra... Você fala assim, mas eu acho que tudo isso, gente, é resiliência, sabe? Eu acho que uma das coisas que uma vez eu ouvi, assim, falando que filhos de pais vindos de guerra são mais resilientes. Eu acho que é. A gente que né, eu sou filha de fugidos de guerra, né? Vieram de guerra. Então, eu acho que isso te traz uma resiliência, traz uma força maior de aprender a lidar. Às vezes é difícil, é hora que dá vontade de chutar o balde. Eu acho que é caminhando e... Pois aí nessa volta você ficou e tal, e eu vi que hoje você dá muita palestra, né? Sim. Você continuou se aprimorando, estudando, sim. E o Antônio Marcos também teve a dificuldade de achar outro emprego. Ou não, ele voltou tranquilo também. Porque o que acaba que, como ele tem os projetos ainda, então ele tem projeto em Martins, que é no interior do Rio Grande do Norte. Tem projeto que é em São Miguel do Gostoso, e tava lá. Na verdade, assim, sabe, acabou... Ele veio e os projetos ficaram. E aí, acabou que... Mas ele continua de tanto em tanto tempo indo pra lá ou não? Sempre assim, quando tem alguma... Porque hoje o remoto facilitou demais, né? Mas, às a vezes, nova forma de trabalhar, né? Que eu não imaginava que poderia ser feito dessa maneira, né? E acabou que, assim, foi pegando projetos, né? E aí tá em projeto. Hoje ele tem o escritório dele e ele atua... Eu sei que ele tá com um projeto em Caldas, né? Que eu vi. É tudo de parque aquático. Uma das especialidades é o parque aquático. É turismo, né? Então... Por isso que Natal era um canal, era um canal, por isso, assim. Por isso que a gente, né, teve... E em relação a Goiás também tá crescendo essa área.
Goiás, em relação a Caldas Novas, né? Todas as áreas. Então, cresce. E hoje você está em qual faculdade? Hoje eu tô aqui em Goiânia, na Universidade Salgado, e eu ministro também pós-graduação. Aí é na Unifax, de Salvador, João Pessoa, e também a UNP. Isso tudo online. Continua na UNP, então, gente. Não vai sair, não. O Bom Filho sempre está ali, tá presente. Lá o quadro funcionário do mês, tá lá. Distante ou não, mas está aqui, lá. Nós temos aqui em Goiânia o quadro de namoro do mês, namoro do século, né? Quanto tempo de relacionamento no total? Então, vamos lá. Semana que vem, 27 anos de casado. Uau! E 27 anos de namoro. E de namoro, noivado, casamento, esse ano, em novembro, fazem 39 anos. E eu vou fazer uma pergunta aqui, gente. Essa eu sempre tive dúvida. Fale-me. Primeiro namorado e tal, mas foi o único que você beijou, nunca beijou mais ninguém nessa vida toda. Não teve outra experiência. Traiu? Não, mas desses terminozinhos de 1 dia, 2 dias, 3 dias. Não. Né? Deixa eu experimentar aqui. Eu tô terminada mesmo, vou dar um beijinho aqui. Não. Não, nunca. Não, eu falo de mim, né? Dele eu não sei, né? Não, mas vamos acreditar que dele também. Vamos acreditar, né? Mas... Nunca teve experiência com outra pessoa, então. Não. Gente, eu acho que isso é tão difícil. Você tem noção que isso é uma exceção da exceção da exceção? Né? Porque assim... Mas não é fácil, né, gente? Se você casar com um namorado, assim, novo, cara, começou a namorar com 15 anos, 14 anos, 15 anos... Você casar, tá tudo certo, mas vocês eram crianças, porque 12 anos, eram crianças ainda. Vocês passaram esse processo todo... Esses términos curtos, que não deu tempo de você conhecer outra pessoa, porque, na verdade, e nem ele. Semana, né? Briga de aborrecência. E deu certo, e uma família linda. Então, isso assim, é muito difícil. Você tem noção que você foi privilegiada. Beijou o primeiro e não era sapo, gente. E não era sapo. Não é fácil, né, gente? Relacionamento não é uma coisa fácil. Tem dia que dá vontade de esganar. Mas, né? Mas a gente tem que ser resiliente. A gente bebe um vinho. Bebe um vinho, gente, um vinho. A gente brinda e assim, às vezes, igual fala, às vezes se for trocar de marido, troca de marido, mas troca de problema, né? É outros problemas. É verdade. Ou talvez o problema é o mesmo, sabia? O mesmo, né? E aí, aí a pessoa fala, pra quê? Fico lá, como eu já tô acostumada mesmo, que o problema é igual, né? Mas tem eu acho isso que também. uma das coisas assim, é você ter sua vida pessoal também, sabe? Em nenhum momento desse eu deixei de ter minhas coisas, de trabalhar, de ter minha vida também. Mas você saía? Quando... Namoro? Namoro. Quando você só teve namoro? Não, mas casado já não vale. Eu tô falando quando namoro. Tipo, eu vou sair com... Você tem suas amigas de infância? Tem. Que eu sei. Tenho. São 4, né? Não, de infância não, do Carlos, do externato? É do externato? Do externato. Não, tem um grupinho que você sempre se encontra. Mas vocês saíam? Tipo, não, só as meninas? Sim, saíam. Então o Eutoninho sempre foi cabeça boa. Nunca importou em relação a sair, assim, sabe? Também antigamente era diferente, né, gente? Não tinha tantos shows. Era uma coisa assim. Não era badalado. Não era badalado. Saía, assim, nunca... Era mais ciumentinho, mas... Não, ele é ciumentinho ainda. Ele continua. Aos nossos seguidores aqui da família, ele é ciumentinho. Mas ele realmente deixa você voar. Eu acho isso incrível. Apesar dele ser ciumento, que é notório, que ele tem o ciúmezinho dele, mas ele não te segura, né? Ele deixa você... Porque você tem esse espírito livre. Alguém te segura? Eu também acho. Eu acho que assim, alguém te segura? Não tem aquela frase assim, ama a liberdade, por isso deixo todas as coisas que amo livre, se voltarem é porque as possui, se não voltarem é porque jamais as possui. Então assim, deixa livre. Deixa. Vai. Voa. Eu acho que é igual passarinho. Voar. Quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Como diz a música de quem que é essa música? Maiara Maraíza. Ela que é mais ou menos nesse sentido, né? Então eu acho que é o mesmo espírito. Vai livre. Se voltar, voltou. Se voltar, então é isso.
É uma história em tanto, gente. É realmente incrível. Eu fico encantada. E também com a educação que você deu para os meninos. A Beatriz, tá, gente? E o Marquinhos, que é o Marcos, né? Que hoje ele não é mais Marquinhos, né? É o Marquinhos. Não é mais Marquinhos. São os bebezinhos da mamãe. Mas a educação também, né? E eles tiveram. Eles pegaram um pouquinho da cultura também, Sim, nordestina, né? Um pouco do Sim. sotaque, né? Sotaque, E o estilo de vida também deles, Muito. né? Mais despojados. Porque aqui em Goiânia é assim, ó, gente, vai sair, vou pra panificadora. O povo vai impecável. Eu vou pro shopping, impecável. E o pessoal do Nordeste não, é um povo tranquilo, porque é praia, né? Você vai. Eu até agora em janeiro tava, e aí a gente foi pro supermercado fazer umas compras. E aí foi engraçado, eu tava de biquíni, pus uma saída de banho e chinelo. Aí o Tomás virou e falou assim: nossa, vamos tirar uma foto aqui pra mostrar que. Imagina você no supermercado aqui. Em Goiânia. Aqui Ai, em Goiânia. Tipo, sair do clube e fazer uma compra. Vou fazer uma compra. O povo ia te achar Eu doida, falei, tá né? louca? Não, e o cabelo, às vezes você sai da praia com aquele cabelo numa boa, sabe? Então eu acho que a qualidade de vida é muito diferente, É diferente. É É diferente. uma coisa mais. E qual outra coisa que você teve choque de cultura? Que você fala, nossa, é muito diferente de Goiás. Eu acho que. Acho em relação ao machismo, acho que, além de que o goiano também mas eu acho que o Nordeste ele tem mais essa cultura do machismo, sabe? Assim, um pouco maior. E o que eu percebi, e que depois eu fui aprendendo, tanto que as pessoas têm preconceito, a xenofobia. O Nordeste, né? Eu acho isso muito triste. Muito triste. Então, por exemplo, as pessoas falavam assim, mas a escola de lá é boa. Gente, as escolas são excelentes, são maravilhosas. Eu acho que a xenofobia, infelizmente, é muito Mas eu muito sinto forte. que o Nordeste sofre demais. As pessoas... Meu pai é sergipano, né? Então eu tenho raízes nordestinas também. E muitas vezes Por eu isso que a falo... mulher é arretada, né? tá vendo? Ninguém segura. E muitas vezes eu falo, não, porque... Aí eu falei, não, porque eu sou nordestina. Eu falo, né? Eu sou nordestina. Porque eu também amo o Nordeste, tá, gente? As praias não tem iguais. Enfim, eu amo o povo de lá também. Acho extremamente acolhedores. Então, assim, eu amo viajar pra lá, estar lá. E aí eu falo, sou nordestina. Aí as pessoas olham desse jeito. Nordestina aonde? Você tá vendo minha cabeça chata, não? Aí a pessoa ainda insiste, sabe? De olhar e falar assim, não tô vendo nada disso, não. Eu falei, o meu pai é sergipano, com muito orgulho e tal. Então as pessoas têm mesmo. Nós estamos falando assim, Goiás sofre também. Quando a gente vai pra São Paulo, que a gente chega com o nosso sotaque lá. Sim. De onde que você é? Nossa, que você fala engraçado. Esse sotaque, nossa, puxa o R. Então assim, nós sofremos isso também. Mas nós, querendo ou não, nós replicamos isso no Nordeste. Eu vejo muito aqui essa questão de falar assim, coisas de escola, qualidade de... Mas... Nossa, tem coisa boa lá? Não, eu também. Mas eu reclamo muito do Nordeste. É longe da gente, né? Tem que pegar avião. A única coisa... Não podia ser aqui em Brasília, não, Titi? Podia ser aqui em Brasília, assim, não? Brasília. Podia ser um pulo, né? Nossa. Ou as passagens mais baratas, mais né? baratas. Pode ser longe. Dá pra ser mais baratas, não? Isso. Pra Natal, então? Pra Natal, então, gente. Por que Natal é mais caro, falando nisso? Toda vez que você vai pesquisar, Natal sempre é mais caro. Tem algum? Você sabe? Boa. Verdade. Não, mas falando sério. Teve uma época que era Fortaleza. Então, assim, Será que Fortaleza é um destino mais procurado, será? eu acho que é principalmente porque é muito procurado por estrangeiros. Porque, gente, Natal pra Lisboa é 8 horas de voo. Natal pra Lisboa. E você foi quantas vezes? Olha aqui, ó. Coladinho. Uma vez só. Mas tá ótimo, né? Conheceu. Titia, mas deixa eu só voltar um pouquinho aqui, rapidinho. Nesse meio tempo que você voltou, eu sei que o Marquinhos tava namorando lá. Como é que você lidou isso com ele? Ou ele simplesmente se fechou e ele se resolveu pra lá? Então, assim, foi difícil. Foi difícil, mas assim, primeiro por conta da pandemia. Acho que era a questão de você estar chegar numa cidade que você não sai.
tá preso a relacionamento, aos amigos. Mas assim, eu acho que tempo, gente. Tempo resolve tudo, né? Ele vai colocando. E assim, foi difícil? Foi. Claro que foi, né? Foi muito difícil. Mas quando eu acho que você vai tendo força e vendo, olha, outras oportunidades, a pandemia, conhecer outras pessoas, de ir para festas, mas foi difícil. Pós-pandemia, né? Assim, tô falando, esse processo de vir para Goiânia numa pandemia, sabe? E Goiânia também é uma cidade acolhedora, sim, né? Sim, sim. Eu acho que hoje os dois estão super bem. Então, né? E ele, assim, pergunta se eles querem voltar. Agora é a reza pra voltar, né? Enraizou aqui, né? Pergunta se eles querem voltar. Agora... Não, o Marquinhos não quer de jeito nenhum. Namorando, duvido que ele quer voltar. O Marquinhos foi o que mais mudou, né? Mudou de cidade, mudou de namorada. E ele foi mudando a vida dele. Se bem que ele tem uma experiência, né? Pra ele pode ser que seja mais rápido agora, né? Se ele mudar pra outra cidade. Já tem uma, né? Não, gente, vamos deixar a Dudes quietinha com ele. E passar, né? Beijo, Dudes. E passar Marquinhos, depois a gente vai convidar. Sim, né? Pra falar sobre jovens. Sobre namoro. Em relação principalmente a estudo dos dois quererem medicina, né? E é um curso super concorrido, né? Sabe? É um curso muito concorrido e que tem que ter muita disciplina, né? Então, o namoro não prejudica. No namoro não prejudica. Nós somos concorrentes, falar, né? Mas somos namorados. Mas isso aí, né? Eu não posso falar nada de namoro, né, gente? Pra quem começou em 12 anos, o que eu vou falar pros meus filhos? Você fica assim, né, tia? Bem, tá bom, bem, então. Né? Então tudo bem. Bem, né? Bem, então assim, é um processo que eu acho que vai se adaptar. Não é fácil. Tô falando que seja fácil, mas a gente vai se adaptando, gente. A gente sofre, chora e bebe um vinho. Sofre, chora e bebe um vinho. Tia, eu vejo você também dando muitas palestras. Essas palestras são só na faculdade? É um projeto seu que você vende para a faculdade? Ou é um projeto da faculdade que você prepara para apresentar? Eu tenho, assim, dúvidas, porque como palestrante você pode estar em qualquer lugar, né? Se a palestra for sua, for o que tiver, ou sim, escrito, não, seu, é teoria sua. Como é que você faz isso? Então, hoje eu ministro palestras independente, sou convidada. Às vezes, olha, tem esse tema. Então, e eu tenho uma coluna, né, no jornal Ginga Notícias, que é de Natal, né, que eu escrevo. E às vezes vem, olha, tem uma palestra sobre tema da mulher, eu vou, sobre gestão de pessoas. Eu não sou vinculada à universidade só para ministrar. Você não está amarrada na universidade, né? Não. Se você quiser começar a dar palestras... Sim. Começar não, eu já vejo você atuando muito nisso, né? Então você é convidada, não é um projeto que você vende para a universidade, não. Para outras universidades. E assim, sempre, se, por exemplo, em Natal, às vezes eu faço remoto, né? Palestras, TRA de Natal. Eu falo, olha, eu quero uma palestra na área de gestão de pessoas. Monto. É isso que eu ia perguntar. Você faz essa gestão de carreira? Faço. De carreira, gestão de pessoas, liderança. Realmente... Pois é um mix de produto fora faculdade. Fora faculdade. Fora faculdade. Universidade, eu sempre vou estar na universidade. Eu amo, tá? Mas eu acho que palestrar, treinar, envolver que eu também gosto. Aí você tem uma MEI. Você... Não, na verdade, o MEI não. Eu tenho a parceria na empresa do Antônio Marcos, né? Então entendi. A gente é sócio da Caldas Estefas. Olha aí, gente. Anote aí. Tem Instagram, fala do Instagram. Tem, o meu Instagram, Regina Stefan, LinkedIn, Face. Olha só, gente, ela tá em todas as redes, tá faltando só o TikTok que eu falei pra ela. E o mercado de Goiânia tá bom pra essa gestão de carreira e pessoas?
Tá, eu acho que... Porque aqui, eu só emendando, porque aqui nós temos Anápolis, que tem o DAIA, e tem Grande Aparecida, polo, né? né? Que tem o Aparecida. polo industrial, ou seja, indústrias não faltam, né? Eu acho que principalmente, assim, a gente... foi tudo tão rápido, essa questão da pandemia, né? Agora que a gente tá saindo... Tá situando. Assim, mas eu acho que essa área de carreira, principalmente de gerir uma equipe, é importante. E pós-pandemia, eles estão trabalhando na saúde mental dos funcionários, principalmente por conta da síndrome de burnout, né? Tratamento físico. Muito. Muito. Então, assim, eu nunca falei tanto de gestão de pessoas, gestão de carreira, lidar com o emocional. Nunca foi se falado tanto, nunca se leu tanto sobre. Eu acho que antes não era tão abordado mesmo, não. Eu nem sabia sobre essa síndrome, né? Quando começou a falar, eu falei, como? É mais uma da pandemia, né? Que a gente, pós-pandemia, porque as pessoas realmente perderam muito a questão do tempo, né? As pessoas começaram a ficar muito full, trabalhando em casa, né? vida. E assim, você dividir vida pessoal e vida profissional. Quando você tem profissional, que você sai de casa, né? Pessoal, era tudo, né? Imagina quem tem que dar aula, um filho pequeno. É tudo você montar o cenário na tua casa, uma área, né? Aqui é meu trabalho. Como? É complicado isso. Mas, assim, teve a síndrome do Zoom. Não sei se vocês sabem. Essa do Zoom, eu acredito assim, porque como você ficava mais tempo por vídeo, por tela, você se via mais. E aí você ficava olhando e falava, poxa, tá legal os defeitos. Você se julgava. Se julgava mais. O aumento de cirurgias plásticas. Não tinha reparado, não tinha pensado nisso. Chama síndrome do Zoom, porque as pessoas se olham mais na câmera. Antigamente não olham. Por isso que as pessoas também têm dificuldade de abrir a câmera. Porque elas não vão se gostam, ver. Né? Elas não, Então, houve também essa questão da síndrome do Zoom. Eu acho que a questão das câmeras, como universitária, que eu já fui, é que a gente se arruma pra ir pra faculdade, né? Ah, sim. E aí você tendo aula em casa, como que você vai se arrumar pra ir assistir a aula na cama, da sua cama, ou então no sofá? Da professora Regina Stefan, tem dia que é o dia do pijama. Você pode estar de pijama assistindo a aula. Você liga a câmera. E tá tudo certo. Todo mundo tá todo mundo já de pijaminha, então tá tudo certo. Você abre a câmera, que e nunca veio um baby doll sexy sem ser vulgar, não? Não. A etiqueta corporativa te indica a não usar. Mas o pessoal vai, às vezes de hobby, sabe? Coloca umas pantufas. Porque assim, tem gente que até pra fazer graça, né? Pra viralizar, porque hoje não interessa o que você tá fazendo, se é certo ou errado. Mas viralizando... Tá valendo, né? Então eu pensei que pudesse ter acontecido um fato assim. Mas assim, às vezes eu coloco, essa semana que vem os alunos vão ter que ir com algum adorno na cabeça. Então, coloco qualquer coisa na cabeça e vão ligar a câmera. E hoje continua ainda por vídeo ou tá já presencial, tá tudo certo? Tem turmas que são presenciais, são remotas. Ainda continua. E como é que fica a questão da aplicação de prova? Presencial. Mas na época da pandemia? Na pandemia era remota. E aí? E aí? Como que você sabia? Você faz... você tem uma plataforma que você coloca a prova, e aí você coloca 30 questões, e aí ela é como fala? Randômica. E aí... Para cada aluno uma pergunta. Tá, mas e aí, assim, a questão de colar, Google, de buscar, assim, não, aí, né? Todo mundo tirava 10, então. Pior que não, viu? Pior que não. Não? Mas o que acontece? Não, mas aí não saber pesquisar também, aí realmente tem que reprovar, Lucia.
Porque E aí acaba que assim. se eu tivesse essa oportunidade na minha época. Não, mas o curso de administração é só na parte da teoria, porque na parte da prática da conta não tem jeito. aí não- Vai pegar a calculadorinha HP12, sei lá. Não, ó, sim, as fórmulas, enfim, né? Mas acaba que você tem um tempo com a questão, então você não pode voltar para a questão. Mas isso é. Isso é Então é uma então plataforma você não da pode, faculdade que você passou a questão, essa questão não volta. Não volta. Você já respondeu, tá respondido. Tá respondido. Todas as universidades tiveram isso. Ah, é justamente porque é o seguinte, eu poderia ligar pra você e falar, vamos fazer as provas junto aqui, traz seu computador. Vamos entrar agora pra fazer a prova. Só que a minha questão 1 não é a sua questão 1. Mas um pode ajudar o outro. Pode, a faculdade sim, claro, a lógico. faculdade deve ter pensado em tudo e todos. De Mas alguma assim, maneira pra igual- dificultar. Mas então, peraí, então vamos lá, conte das notas. Não, tinha notas, tinha gente que reprovou, gente. Então, assim. Não né? foi de falta. Não foi de falta, foi de nota mesmo. Meu Mas Deus. assim, é o que eu falo, né, gente? A universidade, você tem que. Você tem que estudar. É separar o joio do Gente, trigo, é né? outra coisa, é vida profissional, não é pedagogia, não é. né? Que você pega a criancinha e fala, olha, tem que. Não é ensino médio que é tudão, que você vê todas as matérias. Não, gente, isso é a tua vida profissional, é tua imagem. É o da que onde você vai ser, viver, entendeu? né? Se a empresa falar que você. Como que você vai se comportar, como é. O mercado vai te. Eu acho que reprovar ou não. quando a gente fica adulto, isso é muito claro pra gente, mas ainda na nossa adolescência, porque a gente entra na faculdade adolescente, né? Com uns muito. 17 anos, 16, 17, 18 anos, a gente ingressa na faculdade, a gente tá adolescente ainda, a gente acha algumas vantagens, né? A gente tem essas coisas que a gente acha que é vantagem. Mas depois na vida adulta a gente vê que não tem vantagem nenhuma. E que o mercado vai te. Vai não já é o professor selecionar. que vai te reprovar, é o mercado que vai te reprovar. Sim. Você pode até passar E o na faculdade, networking, né? né? A hora que você chegar lá na frente que tiver um caso real. E aí de repente você encontra com o seu professor fazendo recrutamento e seleção. Nó. Já teve casos? Já. Você encontrou então? Já, eu já participei de processo seletivo de emprego. E aí você vem viu o o aluno. currículo. Você fala, Que Nem nunca, pensar. Nem pensar. isso galera aí dá da problema. faculdade, preste atenção nessa dica. Você vê, imagina. E é verdade, você recebe currículo, você pede indicação. Olha, indica um aluno, você fala, esse aluno eu não vou te indicar. Não, aí você vê, não é pela questão das notas. É pelo desempenho, né? comportamento, pelo desempenho, pela Na habilidade que ele sala. tem com a sala, com a pessoa, Com os amigos, com os os amigos, colegas com a da sala. equipe. Você fala, esse aqui vai dar problema. O curso de administração, se o cara sair amanhã, por exemplo, formado, o curso é muito bom, ele vai aprender muito mais coisa na prática. Muito mais na prática. Agora, por isso que eu falo, estágio. Entrou na universidade, tem que fazer estágio, gente. Que é, quando você terminar a faculdade, você vai pensar, agora eu vou trabalhar? Não, isso Você não tem é que ir só curso de experimentando, administração, né? em todo. Você precisa, sabe, você tem que ter experiência. Mas não tem oportunidades. Tem muitos estágios. Tem muitos estágios. A questão é você se adaptar ao estágio, porque né? tem pessoas que querem estagiar ganhando como funcionário, Não, né? E tem que olha entender hoje que estágio é os estágios estágio. hoje, assim, todos pagam. São remunerados, São mas remunerados. não da forma que talvez a pessoa... estágio, sim, Remuneração de estágio. né? Talvez a pessoa ache que não vale a pena e esquece que o principal é aprender, né? E não paga, não tem dinheiro que pague isso, né? Imagina, e aí assim, os estágios são praticamente, né, você vai, e muita gente é contratado. Dali Né? mesmo já sai empregado, né? Eu acho que a administração tem um leque muito grande de trabalho. Por mais que às vezes a gente fala assim, mas tem muita gente que não é formado. Mas ele vai acabar contratando alguém da área da administração. Ele vai precisar de alguém da área da administração. E entender um pouco o cenário de empresas. Hoje, cada vez mais, é lidar com o quê? Com pessoas. Não adianta eu ter bons equipamentos se eu não sei lidar com as pessoas. Lidar com as pessoas hoje é o grande desafio do administrador. Porque a máquina tem um manual, né? É A o que eu pessoa não brinco, tem. né, gente? BH, o bom da hora, é fácil. Você fazer, você sentar e fazer o BH. TBC, tirar a bunda da cadeira,
Aí já é outra Que questão, significa dar o primeiro passo, né? Você ir atrás, você buscar, você, sabe, ter, que a gente fala na administração hoje, que é o soft skills, a habilidade comportamental. Currículo, gente, é fácil, BH, bunda hora. Tudo pode. Você vai lá, aprende um curso, tem cursos gratuitos, que são grátis, né, que não precisa pagar. Eu tô falando em relação a quem não tá fazendo uma universidade. Agora, qual que é a diferença? É o TBC. Tira a bunda da cadeira e vai. Tem muita gente que não tem, né? E essa liderança feminina que você puxa de uma forma... primeiro colocando a gravata do McDonald's, né? Que é bem subjetiva, mas para bom entendedor, né? A imagem basta. E eu vejo você muito presente nisso. E sempre você leva muito o teu conhecimento para isso, né? Focando nisso, no Força da Mulher, na liderança da mulher em grandes empresas. E eu queria saber um pouco como que isso começou, essa força, como que você começou a aprofundar. Eu acho que por entrar no curso, não pelo curso de administração, mas assim, com uns 20 anos, com 18, 19, 20 anos, 19, 20 anos, eu entrei como gerente do McDonald's. Assim, eu acho que eu tive que provar muita coisa. Eu acho que a gente precisa provar, ficar provando, sabe? Que não é só um rostinho bonitinho, entendeu? Tem um caso que eu conto, assim, eu conto um milagre, né? Ao santo por questões éticas, mas assim, eu fui num local administrar uma X empresa, e aí era 8 homens. Eu e mais uma mulher. Quando eu entrei para falar que eu ia administrar, que eu ia fazer, né? Então, olharam para mim e falaram assim, a Barbie? Obrigado pelo elogio. Sabe? Achando que estava totalmente sem conteúdo, né? Sabe, assim, como? E aí, nessa hora, eu olhei, falei, gente, foi um momento, né? Eu falei, não, agora que vocês pararam de brincar de boneca, vamos falar sério? Começaram as vaias. Aí virou a mesa. Série voltou. Então, assim, eu acho que foi se colocando no mercado. Você foi sentindo isso. Fui sentindo e falou, não, peraí, aqui, porque pensa isso, gente, com 20 anos você é administrador, você é gerente de um local que tem mais homens. Mas eu vou mais profundo, você também sentiu isso em casa e por isso que você se fortaleceu tanto? Ou foi só na rua? Eu quero saber disso. Porque você disse que fez teu curso, né, bem passional para trabalhar com teu pai e tudo. Então eu quero saber se ali já houve uma coisa, é mulher e talvez não consiga, e aí você estava sempre nessa aprovação e você foi se fortalecendo. Porque eu vejo nisso, viu? Porque agora eu vou pra terapia. Ó, psicóloga. Pauta. Porque eu vejo você sempre levando muito todos os pontos para isso. Eu sei que é uma força sua e eu sei que cada vez você vem fortalecendo mais essa fala. E ficando mais... E repassa, porque a Beatriz também né, bastante atuante ainda. Porque ela militante. Ela é militante. Alô, Bia! Talvez você não seja militante, mas você é uma levantadora mesmo de causas reais. Sim. Que você coloca muito da sua vivência, né? Mas eu queria saber se é de casa. Não, se você sentiu essa necessidade desde sempre, ou foi na rua que você começou a se fortalecer? No campo profissional, eu acho que não é nem pessoal, assim, familiar, eu nunca aí eu vou, né, no meu pai, assim, meu pai nunca pediu de trabalhar, de fazer faculdade, assim, eu nunca vi, né, um machismo em relação a isso, né, mas eu acho que foi no campo profissional. Eu vi que eu tinha, sabe, a gente tem voz, eu vou falar, e aquela coisa... Eu falo... eu tenho conteúdo, né? Em lugar de mulher onde ela quiser. Isso
depende, sabe? É dentro de casa? Se ela quiser ficar dentro de casa, Tudo ok, bem. tudo bem. Ela quer ser dona de casa, ok. Tá tudo certo. Ela quer ir pro mercado, ok, sabe? O que não pode é limitar. Isso eu não aceito. Assim, E calar, a limitação, né? calar, entendeu? Eu vejo muito, eu tenho algumas experiências. Meu pai, eu fui criado num sistema machista. Eu acho que eu tenho resquícios na minha educação, porque eu tenho algumas questões mas é muito pouco, porque eu vejo no meu dia a dia essa necessidade da fala, porque ao tempo inteiro a gente é calado, sabe? É o homem querendo falar mais alto, é o homem não querendo te escutar, você querendo explicar, e você tendo que mostrar, sempre você tem que provar muito sobre tudo pra eles olharem pra falar assim, pode ser que tenha razão. Então, assim, eu vim me fortalecendo, assim, hoje eu coloco, eu não sou feminista atuante, nem tal, mas eu acho que nós mulheres temos que nos unir mais e fortalecer, porque uma apontar a outra, a gente só vai cada vez mais enfraquecendo e deixando essas brechas, né? Porque o homem desde sempre ele cala a mulher na política, né? A mulher ela até tem medo de falar sobre qualquer assunto político, porque a gente teve tantos anos fora da política sem poder se manifestar, que a gente acha que não tem capacidade, né? Para poder falar sobre isso. É porque a questão feminista, assim, acho que ser feminista é uma questão contra, né, o sistema. Não, é poder estar fazendo, sabe? Por exemplo, é poder a gente estar bebendo um vinho sem ser criticada. Sim. Ridículo vocês tomarem vinho essa hora. Ninguém sabe a hora que a gente está gravando. Sabe? Assim, a gente poder falar, trabalhar sem alguém falar, olha, isso aqui você não pode. Sabe? Você pedir pro teu pai ou pedir pro teu esposo para você poder trabalhar. Então, acho que isso, assim, é porque pra gente hoje é muito fora fácil, né? Meu pai nunca me impediu de trabalhar. Meu pai também não. De estudar. Eu falo que meu sistema era machista, mas eram coisas do tipo assim, que tem mulheres que acham isso como machista. Tipo, o homem tem que pagar a conta. Essas coisas assim. Eu fui criada desse jeito. O homem tem que ser o provedor. Essas coisas, assim, que a gente vem trabalhando E eu acredito nisso, entende? Hoje eu acredito nisso. O romantismo, ele não perdeu. Agora, eu acho que eu sou dessas. A questão do romantismo, agora, não é que... se você... É acordo, eu acho que é acordo. Sim. Se eu tiver um relacionamento que eu falo, olha, aqui a gente divide, ok. Aqui não divide. Eu acho que é acordo. E tem que estar bom para ambas as partes. Claro. Talvez a mulher é a provedora. Sim, e tá tudo bem. Tô boiando. Que assim, eu vou defender como, gente? Não tem como. É 2 contra 1. Acho que eu tô sobrando. Bem. Eu vou ali. A hora que mudar a pauta da conversa, eu volto. Cadê os homens, gente? Mas assim... Homens, não vou deixar falar, não. Mas o Rafa é um cara bem bacana. Obrigado. Mas essa questão de uma educação que ele teve, sabe? E assim, eu acho que, primeiro, aquela educação que antigamente o pessoal falava, né? Segura suas cabras que meu bode tá solto, né? Nossa, gente, é ridículo. É assim, eu falo, solte suas cabras, né? Que o meu bode tá preso. Ele sabe respeitar as cabras. Então, assim, isso é educação. Agora, antigamente, a gente não tem que evoluir, não adianta, é um processo. É difícil? Mas assim, se você pensa, por exemplo, hoje aqui em Goiânia, eu vi que teve a menina foi espancada pelo namorado numa cadeia. Um absurdo. Eu acho que a gente não tem... Perdeu até o direito da escolha, né? De quem a gente quer Aí estar. A gente não pode... ciúmes. Ele se acha dono, né? Então até a mulher hoje não querer estar com outra pessoa. Não, eu decidi terminar. Não, eu não aceito. Não fui eu que terminei. Eu não aceito, então você é minha. E aí hoje aumentou tanto esses casos de feminicídio, muito. Sabe? Então, e agressão, de enfim. falar Já sobre existia. Isso. Sempre existiu. Mas aumentou mais. Mas agora parece que como a mulher tá tendo a voz, tá falando e tá se expressando e tá voando, eu acho que os homens estão, alguns, né?
Essas pessoas que não foram bem educadas e que acham elas vão aprender na dor, né? No sofrimento. Eu acho que tudo tem consequência. Você não faz mal pro Hoje outro. Em dia, Maria da Penha tá aí, você né? não faz mal pro outro sem ter punição. Então, eles vão aprender no sofrimento que a pessoa tem que estar com você porque ela quer estar. E não é porque você é propriedade, é propriedade privada dela, entendeu? Eu lembro que quando eu fiz o meu curso de Direito, o professor falou assim, porque sobre a questão do nome, né? De levar o nome da pessoa. Por quê? Você sabe por que leva o nome do marido? Por conta como é que fala? Excesso da posse. Da posse. O pai, naquela vende, época, né? não era que vendia, mas passava autoridade para o marido. Então, ele tomava o sobrenome do marido naquela época, e aí se tornava propriedade. É uma propriedade, né? Se tornava posse dele. Ele que era responsável por tudo, enfim. Então, eu lembro que eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, cara, que fora da nossa realidade atual. E na minha época, que eu tô falando isso, na faculdade deve ter o quê? Uns 15 anos? 17 anos, 16 anos. E aí, hoje, mais ainda, porque imagina uma jovem escutar isso. E eu fiquei tão com isso na minha cabeça que quando eu fui casar, eu não quis pegar o sobrenome do Rafa por esse motivo, um deles. E o segundo, porque ia ter que mudar papel, ia ter uma trabalheira. Gente, Uma trabalheira. não tô gostando do rumo dessa conversa. Uma trabalheira. Eu falei, não, vamos mudar. Tá expondo nossas intimidades. Eu Mas, que não assim, quis que ela pegasse. Naquela época, quando o professor me pontuou e foi explicando. Cara, que coisa absurda, né? E hoje o homem pode pôr o sobrenome também da mulher, Sim. né? Olha que maravilha. Mas eu não quis, porque não? eu acho que é errado, eu acho que tinha que mudar muito papel. Também não quis. Então a gente entrou num acordo. Um acordo Acordo nupcial, tá lá no contrato dizendo que eu não pegaria o nome dela, nem ela pegaria o nome dela, o meu. Mas eu pegaria, ela não pegaria. Então, assim, isso é um acordo. Eu pegaria, ela não pegaria. Mas eu acho que é isso. O cara acha que é dono, casou comigo, tá ali, eu vou bater nela, e ela não vai me largar, ela tem que aceitar. E por muitos anos, mulheres sofreram dessa maneira, né? E sofrem muito. Eu acho que a gente sofrem, tem que né? ter essa fala. Então, eu tenho essa fala. Se você pode, né? E eu falo em sala de aula, falo em palestras, né? Que as pessoas, respeito, né? Eu acho que é o respeito de ambas as partes. O homem para a mulher, como a mulher para o homem. E é o que eu falo, né? Um lugar de mulher onde ela quiser. Dentro de casa. Ela quer ficar dentro de casa? Ser dona de casa? Maravilha. Ela quer trabalhar? Excelente. Né? Ela quer ser sozinha? Tudo certo. Tudo bem também. Quer casar? Tudo certo. Não quer casar? Entendeu? Não quer ter filhos? Você não tem tranquilo. E não é só a mulher, o homem também. Também, sim. Entendeu? É sobre o ser humano. Sim. Gente, essa pauta tem nada a ver comigo. Isso que eu tô fazendo aqui. As duas entraram numa... Até o teacher tá rindo lá no fundo, Eu acho gente. que o vinho aflorou nas duas aqui, a parte feminista. E o Rafael tá aqui, eu tô quase lendo o rótulo do vinho. Muito obrigado lá. Porque eu treino do vinho, rapaz, pauta polêmica. Mas quem assistir vai entender e é muito bom. Eu acho que tá todo mundo certo, mas ninguém errado. Enfim. Assim, tá feliz? Tá feliz? Tá do jeito que quer? Ótimo. Segue, sabe? Segue o fluxo. Tá bem, tá bom assim? Então vai, sabe? Não vai contra o fluxo. Né? De relacionamento. E essa questão do coach também que eu achei interessante, porque eu também fiz coach há uns anos atrás, onde ainda não era um coach fast, né? Porque hoje tem coach fast. Tem curso técnico de coach? É tipo... Tem de tudo, coach pra 3 dias... tem de tudo. O cara já sai coach. Já sai coach. Então, assim, você foi da época, eu lembro que você fez bem primeiro. Foi quando eu fiz em foi as palavras, assim, eu lembro de ter acesso ao coach, a essa palavra, entender um pouquinho com você. Faz 10 anos atrás. Faz muito tempo. Foi 2012. Foi um processo também de o quê? Foram uns 3 módulos, 4 módulos? Foram presenciais,
Foi foi muito bom, foi a SBC, na Sociedade Brasileira de Coach, mas foi técnicas que, assim, não é aquela coisa do sabe? O que você quiser, se acontece. Onde você quer chegar? Onde você quer chegar, entendeu? Onde você quer chegar? Eu quero ser um nadador. Depende de mim, depende de quem? Depende de quem, né? Você pode... Que besterol, gente, que besterol é essa? Então, assim, não adianta virar e falar, o que você quer? Futuro. Eu quero ser, um exemplo, nadador. Quantos anos? A realidade sua realidade, seu corpo pra, sabe? Chegar nesse processo. Então, assim, tem coisa que é muito ilusório, o povo coloca de uma forma. Então, hoje, assim, tudo você pode. Isso frustra. Muito. Frustra. E muito o adolescente, porque ele ouve isso. Ele acredita, Ele acredita, né? Você pode. O poder é em relação ao esforço que ele tem, a competência que ele tem para aquilo. Às vezes não adianta, ele não vai ter para aquilo. Tem que ser realista. Tem que ser realista. E aí no esse coach do foi, né, essa forma foi horrível. Sabe? Infelizmente, eu falo a banalização do coach, né? Na verdade, o coach, ele é um autoconhecimento para o seu autodesenvolvimento. É você ver suas falhas e tentar... ver o que você pode melhorar. E eu vi muito também gente atuando como coaching e querendo substituir psicóloga, né? Não. São outras ferramentas, né? Outras ferramentas. E assim, porque aí vem, né? O que você quer? Não vai. Vai conseguir. Aí imagina, a psicóloga ficou, né? Graduou, foram 5 anos na faculdade, estudando e... Eu acho que sim, uma psicóloga que tenha um coaching, ela vai ajudar com ferramentas diferentes o paciente dela. Mas eu não acredito numa coach que vai atuar como psicóloga que vai resolver a vida, não vai resolver. Que vai ser uma psicóloga sem estudar, entendeu? 5 anos, sem ter a bagagem, sem ter preparo para aquilo. Então eu vi até uma preocupação na época que queriam até acabar na verdade, com a nomenclatura, assim, né? De você colocar o coach como uma competências, né? Para você então, de trabalho. Exemplo, quando eu fiz coach de carreira, né? Que eu fazia atendimentos, era em relação da questão de carreira, como que você tá, o que você quer. Isso aqui não dá, lógico que você põe isso na gestão que você faz, né? Você deve colocar técnicas. O coach deve ter sido mais uma ferramenta. Uma ferramenta que se utiliza, o coach sério, né? O coach sério. Ele é uma ferramenta necessária na área de gestão. Você utiliza nas empresas, com a liderança. Para contratar funcionários. Para você ver. Agora, esse aí, o que você quer, vence os seus desafios, sobe lá não sei aonde, faça isso. Às vezes a pessoa não tem competência. Seja alpinista. Sabe? Não dá, né? Mas vende, a questão é vender, isso é marketing. Eu acho que hoje tudo que vende é mais fácil, né? Porque a pessoa quer ter um conhecimento rápido, né? Aí se alguém fala, não, é muito bom. Aí o outro, então, se é bom... É a venda do curso para você ganhar... Como ganhar dinheiro. Como ganhar dinheiro. Quem vai ganhar o dinheiro é quem tá vendendo o curso, não, mas eu lembro que quando eu fiz o coaching, eu fiz com o Fabiano, ele também era associado à Act Coaching da sociedade e tal. Ele falou, olha, coaching daqui uns anos vai ser uma carreira muito boa e tal, porque você pode cobrar numa consulta. Ele vendeu para os alunos quando eu fiz também bom negócio rentável para quem quiser seguir a carreira. Quando eu fiz rentável. Também teve isso, sabe? Teve essa fala mas assim, você ia descobrir também se você ia usar para você, para a sua vida, para, né, pessoal, profissional, ou se você ia atuar como coach, você ia coachar, né? Então, assim, eu achava muito vazio para fazer isso. Mas teve muitas pessoas que se arriscaram e fizeram. E cobravam um valor elevado do curso, né? Era um curso caro na minha época. Sempre foi. Era um curso caro. E aí vendia dessa maneira, onde a pessoa pudesse ter a profissão dela ali, entendeu? Eu quando aconteceu, quando eu fiz, só que eu decidi usar para minha vida. Sim. Então, assim, hoje eu vejo em muitas situações eu tendo ferramentas que a gente acaba esquecendo, porque são muitas.
Então, a gente lembra de uma, lembra de outra, então é sempre bom ler, mas são ferramentas ricas que realmente fazem diferenças. Principalmente no RH, eu falo para contratar pessoas, em relação ao público também, né? A gestão de tempo, que a gente reclama tanto, eu não tenho tempo, não tenho tempo. Procrastinação, e aí quando você vai colocar e você fala, nossa, eu tenho muito tempo, eu não tô sabendo administrá-lo, né? Então tem muitas ferramentas interessantes no coach que é válida. Não, que são válidas, né? É científico, gente. Coach é científico. A questão é que as pessoas utilizaram para vender, para ganhar. Então, assim, tem o coach de relacionamento, tem o coach de sexual, tem o coaching acadêmico, sei lá, sabe? Tem tanto coaching. Vai coachando tudo, sabe? Né? Tanto. Tudo tem. Mas, assim, é sério. São estudos, né? Sim. Tem estudos, é ciência. Mas utilizaram de uma forma que banalizaram, eu vi né? pirâmides usando técnicas de coach. Eu vi pirâmides. Empresas, pirâmides. Algumas igrejas também utilizam. Eu não sei. Gente, eu acho que muita gente, muitos lugares, pra tudo, tá usando. É o neuromarketing, né? Que você vai fazer. O cara tá ali criando conexão e tal. O cara que leu no YouTube, aprendeu online, o cara vai querer usar onde ele. Assim, se a pessoa acha que aquilo tá sendo válido. bom, que é válido, né? Que tá bom, tá feliz, vai, então vai. Então vai, segue, se você achou que você fez o curso mesmo. Sabe? Mas pra mim, profissionalmente, foi excelente. Até a minha dissertação de mestrado, eu usei o coaching. Você vai querer fazer o doutorado? Eu acho, assim... Tem que investir muito tempo, né? São 4 anos, né? Eu não sei se hoje eu faria, não. Você não sabe se vai querer ter filho, né? Porque vai que... Olha meu olho. Não. Mas eu, assim... Mas faz diferença, assim, hoje, como professora da faculdade, que você já com pós-graduação. Questão salarial vai, né? Mestrado, PhD, doutorado. Você tem um salário. Então seria salarial. Questão salarial. Mas assim, eu não sei se hoje... A faculdade assim, existe? Mestrado. Não, mas hoje tem... A Universidade Federal, sim. Exige, né? Porque eu sei que tem um que exigem. Eu acho que assim, hoje talvez, não sei se... Talvez, quem sabe lá na frente, né? Sabe, assim, hoje não tá na minha pauta não fazer doutorado. Mas agora, se fosse fazer, você faria em qual área? Gestão de pessoas. Eu amo. E eu acho que vai ser uma área que vai crescer. Acho que se você fizer, porque tudo pós-pandemia é isso, né, gente? O tanto de gente fazendo aquilo. Hoje, o teacher tá aqui nas picapes, ele trouxe uma pessoa para ver o estúdio. E ela veio procurar para fazer alguns atendimentos online de mães de crianças especiais. O tanto que essas mães estão desassistidas para poder, para ser atendidas, para poder lidar com toda a situação que está acontecendo. Então, assim, fica a dica, né? Hashtag partiu mestrado. Doutorado. Mestrado é pouco, gente. Mestrado. Eu já fiz. Que é mestrado? Mestrado ela já passou, enfim. Ela já é mestra. Mas, assim, eu acho que talvez você... Eu acho que o doutorado, ele tem muito para a área acadêmica, sabe? Muito para a área acadêmica. Sua área? Sim, mas, assim, você ir para o mercado de trabalho, o doutorado, ele tem uma vibe mais acadêmica. Livros. Entendi. Eu prefiro estar nas empresas, sabe? Fazer outros cursos, fazer outras... Eu não vou parar. Sei que não. Eu acho que o seu futuro é da palestra. Sabe? Eu entendeu? acho que você tem um dom da fala. Assim, eu acho que você tem que investir oratória. Em palestras, porque eu acho que também é um mercado. Né? Isso, e assim, eu acho que a área acadêmica, ela é importante, né? Lógico que o doutorado, mas você vai muito para a área só, sabe, assim, difere muito da realidade profissional. Muito teórica, né? Você assim, fica ali livros. Vamos ver as empresas, vamos... Tá certo, vamos verdade. Lá, sabe? Enxerguei o que você quis dizer. Nessa situação. Tia, foi um prazer ter você aqui conosco. Eu acho que a gente falou um pouquinho de tudo, né?
Será que tem alguma coisa a mais que a gente queira fuçar? Que não seja feminista. Falamos bem sobre Vamos falar um pouco do machismo. Que é eu que mando, que é eu que mando. Falamos sobre. Então eu quero te agradecer muito. Muito obrigado por ter vindo e passado o seu conhecimento pra gente. Eu que agradeço. Eu falo que quando nós temos pessoas ricas, com ideias ricas, a gente tem que se calar e escutar, porque a gente só tem aprender. Fala aí, Titia, pra essa galera te seguir, onde é que te encontra aí nessas paradas? Então. Mas fala direitinho o Insta, o nome. Aqui, né? Essa Ah lá, nessa. Aqui, Regina Stefan, Stefan, porque sempre Stefan. erram, né? No LinkedIn, Instagram, Facebook. Twitter, eu não sou muito no Twitter, não, mas tá lá. O LinkedIn sabe? você usa mais para? Da área profissional. LinkedIn eu amo LinkedIn. Sempre Toda a minha escutei e área de nunca entrei. gestão, Mas sabe? pra você atrair ou pra você ir às empresas? Os dois. Você Eles põe seu te currículo lá. Coloco e falo, escrevo, tem lá, sabe? Você é atuante, então, no LinkedIn. Total. Muito do LinkedIn. LinkedIn eu devo estar com 4.000 Porque seguidores. é uma Ai, ferramenta. que Mas, pouco, não, mas é porque é uma ferramenta pouco isso? falada. Assim, no mundo empresarial, no seu ramo, com certeza. Mas Corporativo é o mundo bem corporativo falado. é bom. Sim, o Se LinkedIn você é fizer uma muito pesquisa, você vai ver que LinkedIn todo mundo fala assim: ah, eu sei, acho que é pra arranjar emprego. Não, primeira coisa. não é pra você se ligar, sabe? Pra você falar, pra você ir pro Você tem mercado. fotinhas Tenho, nele, tenho profissionais, fotinhas, de terno. Terno, de... Bom, eu ia tocar no assunto de alunos, Ah. né? De assédio de alunos para professoras, né? Mas eu acho que nós vamos deixar para uma segunda parte. Sim, vamos falar sobre a Porque eu imagino que deva ter horrores. Não? assim, de aluno para professor? É. Pode ser para professor, mas professora aqui nunca recebi nenhum. Ah, nem um presente. Nem um presente. Não, presente sim. Sim, mas falar. Mas eu acho que isso é muito a questão que você posiciona. Né? Verdade. É muito mais Como você se a vende, questão né? se você dá liberdade, liberdade era liberdade. Sim, Então, Não, mas é verdade, assim, nunca teve relação a assédios, assim, principalmente no mercado de trabalho para mulher, assédio você Sempre, tem, né? sempre, não vou mentir que não. Mas, assim, com aluno, não. Eu acho que eles olham pra mim tipo uma tia. A titia. Oi, titia. Oi, titia. É, titia. Não, É, depois titia. dessa, seus alunos vão chegar lá na faculdade. Oi, titia, tudo bem, Pois é, titia? Titia. O povo Então- sabia que era titia? Não, mas assim, eu sempre falo, gente, eu sou a mãe, eu sou a que puxa a orelha. Então eu me, sabe? Então agora, depois É a desse, titia, vai né? ser a titia. Porque eu só te fico chamei de feliz. titia, eu não consegui. Hashtag titia. Eu não consegui falar Regina Stefan. Mas é isso. Eu que agradeço, Regina gente. Stefan, obrigada. brinde, põe na central, por estarem teacher. aqui conosco, viu? Esse Gente, brinde. Eu que Brinde a agradeço. vocês Muito que sucesso. acompanharam viu? nossa prosa, nossa conversa. Muito Continue sucesso. conosco, E eu viu? tenho certeza que Tia, os... brinda, porque os alunos- se beber sem brindar, o que que é, tia? Fica uma semana sem. Pip, pip. Ai, gente. Pronto, foi lindo! Ai,